Olá, boa noite. Hoje nós teremos uma edição especial do nosso telejornal. Hoje nós temos mais uma edição do nosso quadro TVU Entrevista. Aqui trataremos discussões com especialistas, autoridades e representantes sobre os temas mais atuais do cenário local e nacional. Então começa agora o TVU Entrevista. E para o nosso quadro de entrevistas de hoje, temos aqui o professor Daniel Monteiro da Silva, do curso de Direito da UFRN. O professor Daniel defendeu uma tese recentemente e propõe um modelo para aumentar a participação das mulheres na política. E é sobre isso o nosso tema de hoje. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo à TVU. Boa noite a todos os telespectadores. Obrigado pelo convite, estou à disposição. Então vamos lá para começar a nossa conversa, professor, sobre a participação das mulheres na política, né? Para a gente dar uma contextualizada, eu gostaria que você fizesse um panorama geral sobre essa participação das mulheres na política brasileira e local também. Sim, Jamília, de fato, os dados estatísticos de órgãos oficiais como o Tribunal Superior Eleitoral, o Observatório Nacional da Mulher na Política, o próprio IBGE, dão conta de uma grande distinção entre a representação das mulheres na política e, de fato, essa correspondência social. Ou seja, nós temos poucas e isoladas, vamos dizer assim, mulheres na política, no sentido de que há uma maioria populacional de mulheres e também uma maioria no eleitorado. Então, nós temos mais mulheres na população e mais eleitores do que homens. No entanto, isso não corresponde ao momento da eleição e, sobretudo, ao momento em que as poucas que são eleitas não ocupam os cargos de decisão, né, as posições, né, de poder e de decisão na política. Então, isso é um problema grave, Jamile, que não é só uma realidade do Brasil. Se formos analisar também os dados internacionais, essa subrepresentação de mulheres, ela acontece tanto na eleição como nos espaços de poder e de decisão. No Brasil, historicamente, há apesar de pequenas melhoras, eleição a cada eleição, em razão dos esforços que a sociedade tem feito, mas ainda há uma grande subrepresentação, ou seja, tem poucas mulheres proporcionalmente à quantidade de mulheres na população e no eleitorado. E a realidade também nacional e local do Rio Grande do Norte não é diferente, né? É um problema que, inclusive, ganha, assim, é revelada essa gravidade diante dos casos de cassações de políticos em razão das chamadas candidaturas laranjas, ou fictícias, aquelas mulheres que são usadas apenas de fachada, de faz de conta, para poder viabilizar o projeto político ou de homens ou de outros candidatos. Então, para você ter uma ideia, num levantamento recente, inclusive realizado por um instituto de televisão, de fato, cerca de 200 candidatos, ou seja, 200 políticos, desde 2020 até agora, foram cassados em razão dessa candidatura laranjas fictícias, ou seja, há um rigor da justiça eleitoral em punir os casos que chegam até ele, que são descobertos, mas se imagina que muito mais tenha acontecido e não havido a penalização. Então há realmente um problema grave e, sobretudo, no estado do Rio Grande do Norte, né, que tem tradição também no pioneirismo feminino, mas que já também foi contemplado com casos de cassação de candidaturas, em razão de candidaturas laranjas de mulheres. Professor, quando você fala nesses espaços de decisão das mulheres, mesmo as que conseguem ser eleitas, né, que ocupam poucos espaços de decisão dentro do parlamento, enfim, né, explica um pouquinho sobre o que são esses espaços, que são as comissões, e mesmo assim ou ficam à margem ou ficam em comissões muito específicas, porque precisa ter mulher, né? Isso, Jamila. Existe um trabalho muito grande elaborado pelo Observatório Nacional de Mulheres na Política, que faz todo esse levantamento desse momento posterior, ou seja, as poucas que são eleitas, né? Para você ter ideia, nós temos ali um atendimento nas eleições de 2022 de cerca de 33% de candidatas registradas, porque a lei de cotas obriga a fazer isso, né? Mas apenas 15% foram eleitas nas eleições de 2022 em razão, conforme os dados do próprio Tribunal Superior Eleitoral, o TSE.
E aí, nesse levantamento que o próprio observatório faz, ele também identifica a subrepresentação nesse pós-eleição. Ou seja, os espaços de poder e de decisão nos parlamentos e no executivo, em especial nos parlamentos. Isso quer dizer que as principais comissões, por exemplo, do Parlamento Federal, Câmara e Senado, não necessariamente são ocupadas ou presididas por mulheres. Muito pelo contrário, poucas mulheres ocupam a mesa diretora da Câmara Federal, poucas mulheres ocupam as mesas diretoras das Assembleias Legislativas dos Estados e das câmaras municipais. E muitas vezes elas são apenas relegadas àquelas comissões específicas, como, por exemplo, a Comissão da Mulher. Então, existe esse levantamento também de dados que revela que a continuidade dessa subrepresentação ela não se dá só na eleição, ela se dá em relação às poucas que são eleitas, elas acabam ocupando espaços menos representativos do poder quando comparado aos homens. Apesar de que as poucas que conseguem posições importantes, elas desempenham com muita eficácia e com muita efetividade. Professor, agora você tocou num ponto interessante que é sobre alguns avanços e alguns retrocessos que nós temos nessas questões para promover uma democracia mais igualitária, né? Nessas suas análises, como é que você vê isso? O que é que a gente avançou tanto nos últimos anos e o que é considerado retrocesso? Isso, Jamila. Existe a história da evolução da participação feminina, ela é marcada por avanços e retrocessos. Parece que isso é algo arraigado aos avanços. Para se ter uma ideia, a própria primeira eleitora do Brasil, a Celina Guimarães, da cidade de Mossoró, ela foi a primeira a votar, mas o seu voto posteriormente foi cassado, né? Então isso parecia ser um símbolo do que seria essa luta das mulheres na política. Então, a todo tempo é necessário que a sociedade monitore, porque há avanços, sim, como eu disse, até em números, nós temos mais mulheres gradativamente, vem aumentando o número de representações femininas na política, mas ao mesmo tempo existe também, por outro lado, outras iniciativas que tentam retroagir as conquistas que foram obtidas tão arduamente até o presente momento. Como, por exemplo, atualmente está em curso no Congresso Nacional uma PEC, um projeto de emenda constitucional, onde prevê a reserva de vaga de 15% para mulheres. Numa primeira análise, parece ser uma ideia empática, que estaria a ajudar nessa luta. No entanto, ela está condicionada a não exigir mais os 30% de candidaturas, no caso de um dos gêneros que na prática acaba sendo de mulheres. Então, acaba que isso é um faz de conta, né? Isso é mais um exemplo de uma iniciativa em que muitas vezes se opera movimentos no sentido de fazer de conta que se está prestigiando uma causa em favor das mulheres, de mais mulheres na política, mas na verdade se está tentando fragilizar. O ideal é que essa PEC ela avançasse não retirando as conquistas já feitas, mas acrescentando novas conquistas, ou seja, não substituindo, mas sim somando novos esforços. Um segundo exemplo que se pode dar de eventuais tentativas de retrocessos é que a própria Constituição Federal, Jamila, ela impõe a obrigatória aplicação de recursos públicos para mulheres, inclusive não só nas campanhas eleitorais, mas também em órgãos representativos femininos dos partidos, em anos não eleitorais. E muitos partidos não têm cumprido isso e têm sofrido multas ou determinação de ressarcimento desses valores que foram desviados. Mas há um movimento suprapartidário para anistiar novamente esses vamos dizer, partidos que não cumpriram essa obrigação, inclusive, constitucional. Então, é um segundo exemplo de que, a todo tempo, a sociedade precisa estar atenta, monitorando e cobrando os seus representantes para que mantenham as conquistas e ampliem em favor das mulheres. Afinal de contas, há uma dívida histórica em relação às mulheres na política. E agora, vamos falar sobre a implicação direta da falta dessa representação das mulheres na política para a sociedade, né? Quais as consequências do nosso dia a dia para a falta de vereadoras, de deputadas, né, de senadoras na política brasileira? Eu acredito que, sem dúvida nenhuma, é o prejuízo em relação à pluralidade que deve existir na política, né? E, em especial, a nossa Constituição Federal, ela garante a igualdade de gênero, né, de homens e mulheres em todas as áreas, inclusive na política. Então, a partir do momento que não se tem
ou se tem de maneira deficitária essa representação, você tem um problema para o próprio sistema democrático do Brasil. É como se a saúde da democracia estivesse debilitada nesse ponto. E é preciso vacinas, é preciso remédios, vamos falar assim, para que ela melhore de saúde, portanto tenham mais mulheres. Então, para além desse aspecto, vamos dizer, jurídico, do comprometimento do sistema jurídico e democrático do Brasil, há um outro problema que é do ponto de vista da visão feminina mesmo, né, que deixa de ter quando se tem poucas mulheres, ou se tem em uma perspectiva menor em razão de poucas representantes femininas, de vereadoras, de deputadas estaduais ou federais ou senadores. Então é a visão, é o jeito, é o estilo, é a maneira como o ser feminino encara as soluções para a sociedade, os projetos de lei, as ações nos executivos, a fiscalização. Então há toda uma ótica que é feita através dessa visão feminina que ou deixa de ser implementada ou é implementada de maneira limitada, em comparação a uma grande maioria de governança e de política na ótica feminina e, em alguns casos, até machistas também. Então, é importante, Jamila, entender o efeito que essa subrepresentação de mulheres causa na sociedade brasileira. Acaba que os brasileiros e as brasileiras, eu falo isso porque as representantes e representantes representam todo o povo, acaba tendo representantes de maneira parcial ou limitada. Então, isso não é saudável, precisa ser melhorado. Como você falou, a maioria do eleitorado brasileiro é composto por mulheres, né? Então, a gente precisa de representantes que tenham também essa visão, que entendam as questões relacionadas a essa população, né? No caso, a minha população, né, de mulheres, que entendam essas questões relacionadas diretamente à mulher. E aí, quando a gente tem um número majoritariamente de homens, fica falho, né? Há uma lacuna que não é preenchida, né? Por gente que não entende, não tem essa visão realmente. É verdade que podem ter deputados homens que possam defender demandas femininas e também deputadas mulheres que possam defender causas que, na visão de alguns, possam ser mais ligadas aos homens. Mas o que é algo orgânico que precisa acontecer é a presença feminina, é esse olhar realmente. Inclusive, eu chamo a atenção, Jamile, para as subrepresentações dentro das subrepresentações. Ou seja, nós temos, por exemplo, menos mulheres negras, né, sendo representantes da população. Então, vejo que é uma deficiência dentro da deficiência, é uma limitação ainda menor quando se fala do público em relação às mulheres negras, né? Para além disso, em números, o próprio IBGE, no seu último levantamento, ele trouxe, acrescentando isso que você disse, cerca de mais de 52% da população são formada por mulheres. Então, há algo muito errado, muito estranho, e que precisa ser melhorado. Agora, professor, com a implantação dessas leis para a inclusão das mulheres na política, surgiram também alguns problemas, né? Como você falou, além desses retrocessos, tem a questão das fraudes, né? Começou a se perceber muitas fraudes para garantir a candidatura fictícia de mulheres, né? E aí, como é que tem se manifestado essa candidatura fictícia dessas mulheres, né? O que é que a gente tem visto? Isso. É importante entender o porquê este fenômeno acontece. Por que no Brasil existem tantas candidaturas laranjas de mulheres que são caçadas, né, pela Justiça Eleitoral? Existem aí alguns fundamentos, os fundamentos que têm raízes no próprio patriarcado, né, na existência de uma cultura machista, de discriminação da mulher. Tem também aspectos, vamos dizer, financeiros, porque, como eu disse, há recursos públicos destinados especificamente para mulheres nas campanhas eleitorais, mas que eventualmente acabam sendo desviados para homens ou não aplicados nas candidaturas, ou ainda pior, chegam tarde, né, e não há tempo para aplicar eficientemente numa campanha. E tem também uma questão legal de estratégia política, porque, por exemplo, para os parlamentos, a lei das eleições, lá no seu dispositivo específico, estabelece 30% de cota para registro de candidaturas. Ou seja, há um fundamento jurídico em que certas quantidades de homens só podem ser registrados a depender de uma quantidade mínima de mulheres, porque prevê essa quantidade, vamos dizer assim, de respeito à cota de gênero, que ela é cota do gênero, mas na prática, como são poucas as mulheres, acaba sendo sempre a minoria de mulheres essas registradas. Então, há vários aspectos, como eu disse, jurídico, político,
financeiro e outros que podem e que justificam o porquê dessas candidaturas laranjas. E como está hoje a situação? A situação, estamos aí há um ano já da eleição, no próximo ano, nesse período, estaremos em campanha. E, de fato, a Justiça Eleitoral tenta impor um rigor nas punições desses casos de candidaturas laranjas. No entanto, o que é o principal, que é a criação de uma cultura dos partidos políticos para criarem essas candidatas de maneira preventiva, né, de maneira sustentável, que cheguem já um ano antes da eleição, sejam preparadas para as eleições de 2020 e cheguem de maneira competitiva, essa cultura ainda não está disseminada. E é o que eu proponho na minha tese, algumas soluções para isso. Pronto, entrando já nessa questão, né, dessas soluções. O professor Daniel defendeu uma tese recentemente, né, que propõe um modelo para prevenir essas fraudes. Qual seria esse modelo, professor? Olha só, o modelo é o compliance partidário eleitoral. É um método jurídico inovador, ele é adaptado de outras realidades da própria gestão e também do direito e é trazido para a seara partidária eleitoral como um método de gerenciamento jurídico contínuo. O que nós temos observado é que o problema das candidaturas laranjas tende a se tentar resolver já quando eles estão acontecendo, ou seja, na campanha e ao final da campanha. E a minha tese, ela propõe inovar e mudar esse eixo de solução, que é só da campanha para o final, para um eixo contínuo, preventivo e contínuo. Ou seja, constituir e criar e viabilizar candidaturas de maneira contínua, e não só às vésperas da eleição, buscando fraudar a legislação eleitoral para ter benefícios eleitorais. Então, eu proponho, dentro desse programa, né, o Compliance Partidário Eleitoral, eu proponho dentro dele um programa de integridade para mulheres, com diversas ações, como, por exemplo, a gestão de riscos, os treinamentos, as questões que envolvem a ouvidoria e a interlocução com a sociedade e com os filiados daquele partido, a promoção também de um monitoramento contínuo desses requisitos que a Justiça Eleitoral estabeleceu como sendo candidaturas autênticas e também a fiscalização de adversários políticos que estejam cometendo fraudes. Então, há todo um programa que objetiva blindar, vacinar, proteger essas candidaturas de mulheres e viabilizar de maneira segura juridicamente para os partidos políticos, que inclusive é algo que vários líderes partidários têm se preocupado porque está em risco, quando existe a candidatura laranja fictícia, de todo um projeto político vir por água abaixo em razão da posição firme que a Justiça Eleitoral está adotando em punir. Então, o projeto ele propõe uma solução de maneira contínua, uma metodologia jurídica inovadora, através desse programa de integridade para mulheres, de uma maneira que juridicamente você tenha a segurança de que elas serão candidatas, não só elas, mas os outros parceiros homens na chapa, e que o projeto político vai acontecer e se sedimentar. Perfeito, professor. Nosso tempo acabou. Nós vamos ter muito assunto ainda para tratar no próximo ano de eleição, então a gente vai ter muito assunto para conversar ainda. Eu agradeço novamente a sua presença aqui na TVU, e a gente está à disposição sempre que possível, nos honre aqui com a sua conversa, com seus esclarecimentos. Eu que agradeço, Jamile, e fica o convite a todos os telespectadores e telespectadores a buscarem mais informações, né, a se informarem. Afinal de contas, a cidadania é participar, é se envolver nas soluções, né, do seu país, do seu estado, do seu município. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Nós ficamos por aqui, lembrando que esse episódio do TVU Entrevista está disponível na página da TVU no YouTube. Então, bom final de semana para vocês e até a próxima.